Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia no livro de Judite, capítulos 11, 12, 13 e 14. Escutemos-nos e lemos 11. juntos neste exato momento. Então Holofernes disse-lhe: Tranquiliza-te. Não temas em teu coração, pois nunca fiz mal algum a quem estivesse pronto a servir o rei Nabucodonosor. Se teu povo não me tivesse desprezado, eu não teria levantado a minha lança contra ele. Mas dize-me, agora, por que os deixaste e vieste para o meio de nós? Judite respondeu-lhe: Ouve as palavras de tua serva, porque se seguires as palavras que te vou dizer, o Senhor chegará aos seus fins por ti. Juro por Nabucodonosor, rei da terra, e por seu poder que está nas tuas mãos para castigo daqueles que se desviam, porque não somente contribuis para que os homens o sirvam, mas até os animais do campo lhe obedecem. A sabedoria de teu espírito é, com efeito, célebre em todas as nações, todo o mundo sabe que és o único bom e poderoso em seu reino, e tua administração é louvada em todas as províncias. O que disse Aquior não é um segredo e ninguém ignora o que ordenaste que lhe fosse feito. Porque é manifesto que nosso Deus está de tal forma ofendido pelos pecados do povo, que lhe mandou dizer por meio de seus profetas, que o entregaria por causa de seus pecados. E como os israelitas sabem que ofenderam o seu Deus, tu te tornaste um objeto de terror. Além disso, a fome aperta-os e pela falta de água estão já como mortos. Chegam até a matar os seus animais para beberem o seu sangue. E mesmo as primícias consagradas ao Senhor, seu Deus, que o Senhor lhes proibiu tocar, trigo, vinho e azeite, eles pensam em empregá-las, e querem assim comer aquilo que não lhes é permitido nem tocar com as mãos, procedendo assim, é certo que serão entregues à ruína. E eu, tua serva, que sei de tudo isto, fugi do meio deles, e o Senhor mandou-me a ti para dizer-te estas coisas. Porque tua serva teme a Deus, mesmo junto de ti, e ela sairá do acampamento para orar a Deus. Ele me dirá quando vai puni-los pelos seus pecados, e eu te virei dizer: levar-te-ei então até o coração de Jerusalém, e encontrarás todo o povo de Israel como um rebanho de ovelhas sem pastor, e não haverá sequer um cão para ladrar contra ti. Isto me foi dito pela providência divina. E como Deus está irritado contra eles, fui enviada para tu anunciar. Holofernes e seus servos alegraram-se com este discurso, e admiraram a sabedoria de Judite, dizendo uns aos outros: Não há sobre a terra mulher semelhante a esta no valor, na beleza e na sabedoria de suas palavras. Holofernes disse-lhe: Deus fez muito bem em te mandar antes do povo, a fim de que possas entregá-lo nas nossas mãos. Teu plano é bom, se teu Deus fizer isto por mim, ele será também o meu Deus, e tu serás grande na casa de Nabucodonosor, e o teu nome será célebre em toda a terra. Judite 12. Mandou então que a introduzissem onde estavam os seus tesouros, ordenando-lhe que ficasse ali, e regulou o que se lhe devia dar de sua mesa. Judite respondeu-lhe: Não posso agora comer do que me mandaste servir, para não cometer infração contra a lei. Holofernes disse-lhe: E quando acabarem as provisões que trouxeste contigo, que poderemos fazer por ti? Por tua vida. Aí entrando, Judite pediu que lhe fosse permitido sair à noite e antes do amanhecer, para fazer suas devoções e orar ao Senhor. Holofernes ordenou aos seus escravos que a deixassem sair e entrar como quisesse, durante 3 dias, para adorar o seu Deus. Cada noite ela saía ao vale de Betúlia e fazia as suas abluções numa fonte. Ao voltar, rogava ao Senhor Deus de Israel que lhe dirigisse os passos para a libertação do seu povo. Entrava em seguida na sua tenda, e ali permanecia por até que tomava a sua refeição pela tarde. No 4º dia, Holofernes deu um banquete aos seus oficiais, e disse a Vagão, seu eunuco: Vê se persuades a essa judia que consinta espontaneamente em tornar-se minha concubina. Entre os assírios era coisa vergonhosa que uma mulher zombasse de um homem,
retirando-se sem se ter dado a ele. Vagão foi ter com Judite e disse-lhe: Não tema a boa jovem entrar à presença de meu senhor. Quem sou eu, respondeu ela, para opor-me ao meu senhor? Farei tudo o que parecer bom e melhor aos seus olhos. Ela levantou-se e, trajada com requinte, apresentou-se diante dele. O coração de Holofernes agitou-se, porque ardia de paixão por ela. Come e bebe alegremente, disse-lhe ele, pois encontraste graça aos meus olhos. Ao que respondeu Judite: Eu beberei, Senhor, porque nunca em minha vida me senti tão engrandecida como hoje. Mas ela tomou e comeu do que a sua serva lhe tinha preparado, e bebeu com ele. Holofernes alegrou-se grandemente por tê-la junto dele, e bebeu vinho como nunca tinha bebido. Judite 13. Anoiteceu, os oficiais apressaram-se em voltar aos seus aposentos. Vagão fechou as portas do quarto e foi-se. Estavam todos embriagados pelo vinho. Judite ficou só no seu quarto. Enquanto Holofernes repousava em seu leito, bebendo a cair. Judite havia dito à sua serva que ficasse fora, diante do quarto, vigiando. De pé ao lado do leito, movendo em silêncio os lábios, ela orou com lágrimas a Deus, dizendo: Senhor, Deus de Israel, dai-me força, olhai agora o que vão fazer minhas mãos, a fim de que, segundo a vossa promessa, levanteis a vossa cidade de Jerusalém, e eu realize o que acreditei ser possível graças a vós. Dizendo isto, aproximou-se da coluna que estava à cabeceira do leito e tomou a espada que ali estava pendurada. Desembainhou-a e, tomando os cabelos de Holofernes, disse: Senhor, dai-me força neste momento. Feriu-o 2 vezes na nuca e decepou-lhe a cabeça. Desprendeu em seguida o cortinado das colunas, e rolou por terra o corpo mutilado. Feito isto, saiu e deu à sua serva a cabeça de Holofernes para que a metesse no saco. Depois saíram ambas, como de costume, como se fossem para a oração, atravessaram o acampamento, contornaram o vale e chegaram às portas da cidade. De longe, Judite gritou aos guardas dos muros: Abri as portas, porque Deus está conosco. Ouvindo estas palavras, os homens chamaram os anciãos da cidade. E toda a população correu para ela, desde o menor até o maior, porque não esperavam mais que ela voltasse. Juntaram-se todos ao redor dela com tochas acesas. Judite, subindo a um lugar mais alto, pediu que se fizesse silêncio, todos se calaram. Louvai ao Senhor nosso Deus, disse-lhes ela, que não abandonou os que puseram nele a sua esperança. E que cumpriu pelas mãos de sua serva a sua promessa de misericórdia à casa de Israel. Retirando então do saco a cabeça de Holofernes, mostrou-lhe dizendo: Eis a cabeça de Holofernes, marechal do exército assírio, e eis o cortinado do baldaquino onde se achava deitado, ébrio a cair, quando o Senhor, nosso Deus, o feriu pela mão de uma mulher. Mas juro-vos, pelo mesmo Senhor, que o seu anjo me protegeu, tanto ao partir, como ao demorar-me lá, e como ao voltar, e o Senhor não permitiu que sua serva fosse manchada. Ele reconduziu-me a voz livre de toda a mancha de pecado, cheia de alegria por sua vitória, pela minha salvação e pela vossa libertação. Dai-lhe glória a todos vós, porque é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Então todos, adorando o Senhor, disseram a Judite: O Senhor te abençoou com o seu poder, porque ele por ti aniquilou os nossos inimigos. Osias, príncipe do povo de Israel, acrescentou: Minha filha, tu és bendita do Senhor Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra. Bendito seja o Senhor, Criador do céu e da terra, que te guiou para cortar a cabeça de nosso maior inimigo. Ele deu neste dia tanta glória ao teu nome, que nunca o teu louvor cessará de ser celebrado pelos homens, que se lembrarão eternamente do poder do Senhor. Ante os sofrimentos e a angústia de teu povo, não poupaste a tua vida,
mas salvaste-nos da ruína, em presença de nosso Deus. E todo o povo respondeu: assim seja. Assim seja. Mandaram então vir Aqueor, e Judite disse-lhe: o Deus de Israel, de quem testemunhaste que toma vingança dos seus inimigos, cortou esta noite por minha mão a cabeça de todos os infiéis. Para provar-te que assim é, eis aqui a cabeça de Holofernes que, na insolência de seu orgulho, desprezava o Deus de Israel e te ameaçava de morte, dizendo: quando o povo de Israel for vencido, mandarei passar-te ao fio da espada. Vendo a cabeça de Holofernes, Aqueor foi tomado de pavor e caiu com o rosto por terra, sem sentidos. Quando recobrou os sentidos e voltou a si, jogou-se aos pés de Judite em sinal de reverência e disse: se bendita de teu Deus em todas as tendas de Jacó, porque o Deus de Israel será glorificado por causa de ti entre todas as nações que ouvirem o teu nome. Judite 14. Então Judite disse a todo o povo: ouvi-me, irmãos, pendurai esta cabeça no alto de nossas muralhas. Quando o sol se levantar, tome cada um as suas armas e saí com ímpeto, não para descer simplesmente até o vale, mas como para atacá-los. Será necessário que as sentinelas corram a acordar o seu general para o combate. Quando os seus chefes tiverem corrido à tenda de Holofernes e o encontrarem decapitado, jazendo no seu próprio sangue, serão tomados de pavor. E quando os virdes fugir, persegui-os destemidamente, porque o Senhor os esmagará sob os vossos pés. Então Aqueor, vendo o poder que manifestara o Deus de Israel, abandonou o culto pagão, creu em Deus, circuncidou-se e foi incorporado ao povo de Israel, assim como toda a sua descendência até o dia de hoje. Logo que raiou o dia, penduraram nas muralhas a cabeça de Holofernes, cada um tomou as suas armas e saíram fazendo um grande alarido e soltando gritos agudos. Vendo isto, correram as sentinelas à tenda de Holofernes. Os que estavam na tenda vieram ver, e fizeram grande barulho à porta do quarto para o despertar, e aumentavam cada vez mais o tumulto para que Holofernes acordasse com o ruído, sem que houvesse necessidade de entrar para o acordar. Porque ninguém ousava bater na porta nem entrar no quarto do marechal dos assírios. Mas chegando os generais com os tribunos e com todos os oficiais do exército do rei dos assírios, ordenaram aos camareiros: entrai e despertai-o, porque os ratos saíram de seus buracos e se atrevem a nos provocar ao combate. Então Vagão, entrando no quarto, parou diante da cortina e bateu com as mãos, porque supunha que ele dormia com Judite. Aplicando, porém, os ouvidos e não percebendo movimento algum de um homem que dorme, aproximou-se da cortina e a levantou. À vista do cadáver de Holofernes decapitado, que jazia por terra num charco de sangue, soltou um forte grito, rompeu em lágrimas e rasgou as suas vestes. Entrou então na tenda de Judite e não a encontrou. Correu para fora e disse ao povo: uma judia pôs a confusão na casa do rei Nabucodonosor. Holofernes jaz ali caído por terra, e a sua cabeça não está com o corpo. Ouvindo estas palavras, todos os oficiais do exército assírio rasgaram suas vestes, um terror e um espanto extremos os invadiram, e os seus espíritos ficaram completamente desorientados, e um clamor indescritível levantou-se do acampamento. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, terminaremos o livro de Judite no capítulos 15 e 16 e daremos início ao livro de Esther no capítulo 1 e 2. Paz e bênçãos a todos.